Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de corrente elétrica e resistência, onde na aula passada nós definimos o conceito de corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica e também alguns conceitos relacionados ao vetor de densidade de corrente elétrica, tá certo? Então, agora vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de corrente elétrica e resistência, tratando agora de um assunto muito importante na física, que é justamente os conceitos de conservação de carga, e aí deduzir a nossa equação da continuidade e fazer a interpretação física desse resultado, né? Muito bem. Para isso, a gente vai inicialmente elucidar o conceito do que vem ser conservação de carga elétrica. Então, todos os processos que sejam envolvidos, onde tenha cargas elétricas, os processos têm que estarem conservados, assim como nós estudamos na mecânica a conservação do momento e da energia, também em processos físicos a conservação da carga elétrica também tem que ser obedecida, né? Então, a carga total, que vai ser a soma algébrica das cargas envolvidas nos sistemas, em um sistema isolado, ele nunca vai se alterar, tá certo? Então, com isso, é possível criar e aniquilar certas cargas em um dado processo, mas sempre obedecendo a esses princípios que vão ser consequentemente convertidos em termos de energia e outras formas de conservação. Então, se nós pegarmos aqui um pequeno exemplo um pouco mais avançado, que é processos envolvendo altas energias, a gente vê que lá em termos de física de partículas, a gente vai ter um processo chamado de aniquilação aos pares. Essa aniquilação dos pares nada mais é do que pegar um elétron junto com um pósitron, com uma dada energia, consequentemente, eles vão interagir dando origem à radiação, ou seja, raios gamas, fótons com alta energia. Né? Nesse processo, que é representado por diagramas de Feynman, em escala que está na escala de tempo horizontal, a gente vê que se nós olharmos esse processo de partícula em termos de carga elétrica, ele é possível. Por quê? Porque nós temos aqui a conservação da carga. Veja que no processo inicial nós temos um elétron com a carga negativa, menos E, vamos dizer assim, e aqui nós temos um pósitron com carga mais E. Então, quando a gente tem a soma algébrica dessas cargas antes do nosso processo, a gente vê que a carga total vai ser nula. Depois que tem esse processo, ou seja, nós temos aqui o pósitron e o elétron, eles vão interagir, dando origem a esses dois fótons, a gente vê que a carga do fóton é uma carga nula, não tem carga elétrica. Então, tanto antes do processo como após o processo, houve aí a conservação da carga no processo. Do mesmo modo, se nós tratarmos um outro processo que seria o inverso, né, que seria aí a criação de pares, onde temos radiação interagindo, dando origem a um elétron e um pósitron, a gente vê que também nesse outro processo, que é representado aqui por esse diagrama de Feynman, a gente vai encontrar que em antes nós vamos ter a carga total igual a zero. E aqui nós vamos ter também a soma algébrica tanto da carga do elétron com a carga do pósitron igual a zero, tá certo? Então, ou seja, nos dois processos é obedecido a lei de conservação de carga. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês apenas para elucidar e para mostrar a vocês que em qualquer desses processos físicos que a gente tenha que considerar, deve obedecer à conservação da carga elétrica, tá bom? Então, consequentemente, o que nós vamos ter? Se nós considerarmos aí um valor arbitrário de um dado volume, que vai ser limitado por uma dada superfície S, a gente vai ter para esse dado volume uma superfície e vamos pegar aqui um vetor qualquer orientado para essa superfície. Se nós tomarmos aqui a definição do nosso vetor de corrente dado por J, a gente vai considerar que o fluxo de qualquer coisa que saia por essa superfície, em termos de corrente, a gente vê que o fluxo de corrente, de densidade de corrente por esta superfície, vai ser dado pela integral de superfície fechada do nosso vetor Jn ds. Ou seja,
o produto interno da nossa densidade corrente com o nosso versor normal, a nossa superfície desse dado volume, tá certo? Então, consequentemente, isso vai representar esse fluxo, a quantidade total de carga que sai desse volume por unidade de tempo através de uma área S qualquer. Então, essa quantidade de carga que vai sair durante esse dado intervalo, ele vai ser dado o quê? O fluxo calculado anteriormente, ou seja, a quantidade de carga que sai por essa área ds, por unidade de tempo. E isso vai me dar justamente a quantidade total de carga que vai saindo. Eu tenho um fluxo multiplicado pelo nosso tempo, eu vou ter aí a quantidade de carga total que vai estar transpassando essa área na escala de tempo. Então, pela lei de conservação da carga elétrica, isso também vai representar uma redução de carga menos dQ da carga total que está no interior desse volume. Então, vamos imaginar que no interior do volume, no interior dessa minha superfície S, que está delimitando um dado volume V, eu tenho uma carga total Q, né? Onde essa carga total pode ser a soma de várias cargas dQs, né? Tem várias partículas carregadas. Então, consequentemente, se eu tenho um fluxo de portadores de carga saindo desse volume, esse fluxo vai nos dar a informação física da perda de taxa de carga dQ por unidade de tempo. Então, esse fluxo vai nos dar apenas a redução dessa carga dQ, que está contida em um dado volume V, que está limitado a uma dada superfície, no instante, na escala de tempo. Então, eu posso dizer que esse menos dQ, que é o fluxo de carga que está saindo, que está diminuindo em cada instante, vai ser dado por dt multiplicado pela integral de superfície fechada do produto interno do vetor de densidade corrente vezes o vetor normal ds. Consequentemente, eu tenho que menos dq sobre dt vai ser a integral de superfície fechada do produto interno do nosso vetor de densidade corrente com o nosso vetor normal com o elemento ds, onde nós já vimos que dq vai ser igual a ρ dv, né, onde temos aqui densidade volumétrica de carga, e consequentemente a gente pode extrair a informação da carga total contida no interior do volume como sendo a integral de volume de ρ dv. Com isso, onde ρ vai ser nossa densidade volumétrica, né, de carga. Com isso, quando tenho esses valores, eu posso muito bem ver que menos essa minha taxa de variação de carga por unidade de tempo, definido como a integral de superfície fechada do produto interno de Jn ds, eu vou ter que menos ddt do que nós calculamos de carga, que vai ser dado pela integral de volume de ρ dv. Isso tudo vai ser igual à integral de superfície do produto interno de Jn com o elemento de área de superfície ds, né? Como aqui nós estamos integrando em volume e aqui nós temos uma taxa temporal de derivação, a gente pode colocar essa derivação como sendo a derivação parcial dessa minha densidade de volume, tá certo? E, consequentemente, isso aqui vai ser igual à integral de superfície dessa quantidade aqui. Então, usando o teorema da divergência que nós revisamos na aula introdutória, nas primeiras aulas do curso, a gente vê que a integral de superfície de um vetor interno com o vetor n ds vai ser igual ao divergente desse vetor sobre um dado volume dv. Com isso aqui, nós obtemos o seguinte, que menos a derivada volumétrica da derivada parcial da densidade de volume pela escala de tempo dv, isso aqui vai ser igual à integral de superfície do produto interno do vetor de densidade corrente interno ao vetor normal à minha superfície, que isso aqui vai ser dado pela integral de volume do divergente da densidade corrente por dv. Com isso daqui, a gente pode igualar aqui esses integrandos, ou seja, quando essas quantidades de matemáticas são iguais, isso significa dizer que os integrandos envolvidos nessa integração, elas são iguais. Então, neste caso, podemos igualar os integrandos, onde nós obtemos que o divergente da densidade de corrente vai ser igual a menos a derivada parcial da densidade de carga dividido pela taxa de tempo.
Ou seja, a gente vê que a taxa de variação de carga por unidade de tempo vai me dar justamente o divergente dessa densidade de corrente. E essa expressão representa a equação da continuidade para o eletromagnetismo, tá certo? E isso é um resultado muito importante, onde temos com o seguinte princípio físico, né? Essa expressão ela mostra que o resultado ela deve valer para qualquer que seja o volume V, obtendo assim uma forma local do princípio da conservação de carga. Então, ou seja, aquele resultado da equação da continuidade nos dá como significado físico que a taxa de fluxo de variação de carga no interior do volume ela vai ser dada justamente o divergente do vetor de densidade de corrente, né? Então, ou seja, a gente pode ter essa equação da continuidade como sendo esse resultado físico, ou seja, a interpretação daquilo mensura nada mais, nada menos do que a taxa de redução de uma quantidade de carga no interior de um dado volume qualquer, tá certo? E a gente pode estender esse conceito da equação de continuidade para quando a gente tem o caso da polarização de um dielétrico, né? Temos que quando um meio se polariza, quando a gente viu lá no capítulo de capacitores, onde nós temos um meio, um dielétrico que vai ter uma certa polarização, a gente vê que cada elemento dessa superfície vai ser dado por sendo quem? O meu vetor de superfície vai ser igual ao vetor n ds. Partindo disso aqui, eu tenho que essa área vai ser atravessada por uma dada quantidade de carga de polarização, onde essa taxa de carga de polarização vai ser dada pelo meu vetor de polarização interno com o meu vetor ds, que é o vetor de área. Isso aqui pode ser reescrito como sendo o vetor de polarização interno ao vetor da área ds. Então, logo, nós temos que a densidade de corrente de polarização ela vai ser dada como sendo Jp igual à derivada desse nosso vetor de polarização sobre a escala de tempo, né? Então, a gente tem que essa nossa densidade de corrente de polarização vai ser dada como sendo a taxa desse meu vetor de polarização com a escala de tempo, tá certo? A taxa da variação da polarização é a minha densidade de corrente de polarização. Então, quando nós tratamos aí de um dielétrico que está um dielétrico inhomogêneo, que nesse caso ele não vai ser igual para todos os pontos, ou seja, a polarização não vai ser igual em todos esses pontos, a gente vê que a densidade volumétrica de carga de polarização ela vai ser dada pela seguinte expressão. A densidade de carga de polarização vai ser menos o divergente da polarização. Com essa definição, a gente pode juntar as expressões que nós já mostramos para a nossa densidade corrente de polarização, que vai ser igual à taxa de variação do vetor de polarização na escala do tempo. Consequentemente, que eu posso aplicar aqui o operador nabla em ambos os lados, ou seja, dando aqui o conceito do divergente do vetor de densidade corrente de polarização, como sendo aqui a operação do operador com essa quantidade aqui. Consequentemente, eu estou tratando aqui de uma derivada parcial e aqui uma derivada espacial. Então, não há implicações físicas se eu inverter a ordem dessas operações. Então, consequentemente, isso aqui vai ser igual a derivada em relação à escala de tempo do divergente desse meu vetor de polarização, que vai ser definido como sendo menos a minha densidade de carga de polarização que a gente viu anteriormente. Com isso, a gente chega que o divergente do meu vetor de polarização vai ser igual a menos a taxa de variação da densidade de polarização sobre a escala de tempo. Neste caso, acabamos de deduzir a equação da continuidade para sistemas onde temos dielétricos. Então, ela se aplica também para dielétricos, tá certo? Então, as cargas de polarização também obedecem à equação da continuidade, assim como nós vimos como os portadores de cargas para meios condutores, né? Então, a gente chega a esses resultados. Aí também temos um resultado interessante, é quando nós consideramos uma corrente estacionária, ou seja, que a taxa de variação de densidade na escala de tempo vai ser nula. Isso implica fisicamente que o nosso divergente do nosso vetor J
do vetor densidade de corrente vai ser nulo, né? Então, se eu tenho uma corrente estacionária, eu tenho meu divergente nulo, e isso nos dá como interpretação física que as linhas de corrente, ou seja, as linhas de campo do vetor J, elas não vão ter fontes e nem sorvedouros, ou seja, ou elas são fechadas, essas linhas de campo são fechadas, ou elas começam e terminam no infinito. Então, essa é a nossa interpretação física para quando a gente tem aí corrente estacionária. Então, as linhas de campo não vai ter fonte nem solvedor. Não vai ter uma fonte de campo e nem um solvedor de campo. E as linhas para esse tipo de situação vão ser fechadas, porque nos dá um divergente nulo. Ou seja, no ponto nós não temos fontes dessas linhas de campo, ou então elas começam e terminam no infinito. Então, esse aqui é um resultado físico bem interessante para nosso vetor de densidade de corrente. Tá certo? Então, podemos aplicar o teorema da divergência para o nosso resultado anterior e encontrar que, aplicando aqui o teorema da divergência, eu vou ter que a integral de superfície do nosso vetor Jn ds vai ser igual à integral de volume do divergente de J dv. Isso aqui tudo vai ser igual a zero por causa que eu estou considerando uma corrente estacionária. E isso nos remete que a integral de superfície de Jn ds vai ser igual a zero. Tá certo? Então, consequentemente, quando nós consideramos correntes estacionárias, aquelas correntes que não variam no tempo, vemos que o fluxo total de corrente através de uma superfície fechada vai ser nula. Ou seja, toda corrente que vai entrar nessa superfície, ela vai sair por essa superfície. E isso aqui nada mais é do que uma das origens de uma das leis de Kirchhoff, que é aquela que nós vamos ver como sendo a lei dos nós, né? Então, toda corrente que chega no nó é igual a que sai. Então, ou seja, para fixar esse conceito, a gente traz justamente o que nós obtivemos através do tratamento vetorial das grandezas físicas envolvidas, que é a densidade de corrente, que a gente veio que para uma corrente estacionária, uma corrente constante, uma corrente que não varia no tempo, a gente observa que para esses tipos de ocasiões, a gente vê que o divergente, obedecendo consequentemente a equação da continuidade, o divergente do nosso vetor J, que é o vetor de densidade de corrente, vai ser igual a zero. Isso mostrando que o fluxo desse vetor em termos de uma superfície fechada vai ser nula. Então, a interpretação física é que justamente toda a corrente que vai chegar em um dado ponto vai ser igual à quantidade da corrente que sai desse ponto. Então, essa é uma das implicações físicas bem interessantes em relação às leis de Kirchhoff. Tá bom? Kirchhoff. Muito bem. Pois bem, pessoal, pois agora que a gente parte para um outro conceito, que é justamente a lei de Ohm, tá certo? Materiais ômicos, ou seja, são materiais que obedecem à lei de Ohm, onde a gente vai fazer a seguinte discussão, né? A gente vai observar que uma dada densidade de corrente J, ela vai ser proporcional à nossa velocidade de deriva. Veja que eu falei isso anteriormente no nosso capítulo introdutório. A gente viu que quando o nosso vetor de densidade de corrente vai ser proporcional à velocidade de deriva, isso vai nos dar uma das primeiras consequências físicas, que vai ser a lei de Ohm. Então, nesse caso, os elétrons vão ser acelerados devido a um dado campo elétrico. Assim, essa nossa velocidade desse grupo de portadores de carga, ou velocidade de deriva, e o campo elétrico eles vão ser proporcionais. Então, consequentemente, o vetor de densidade de corrente e o próprio campo também vão ser proporcionais devido às definições que nós encontramos anteriormente, né? Onde nós podemos definir o nosso vetor J em termos aí de uma proporcionalidade com o vetor da velocidade de deriva. Então a gente tem que a corrente dentro de um dado material, ele vai resultar justamente da resposta dessas partículas carregadas ao meio que essas forças são aplicadas a ela. Então, em resposta em relação a J, esse campo vai depender da natureza do meio material. Por isso que a gente vai construir essa equação e chamamos essa equação como sendo uma equação constitutiva, que ela vai dar justamente essa relação entre o nosso vetor de densidade de corrente e o campo elétrico. Então, vamos lá, né?
Então essa relação para uma grande para uma grande variedade de materiais isotrópicos, sendo eles líquidos ou sólidos, isotrópico é igual para todas as direções dentro do material. A lei de Ohm é definida então que essa proporcionalidade entre o vetor de densidade de corrente e o campo elétrico vai nos gerar um certo fator sigma, onde esse fator sigma a gente vai definir como sendo a condutividade elétrica desse material, tá certo? Essa proporcionalidade vai ser a consequência direta do que nós vimos anteriormente e, consequentemente, faço uma ressalva para que vocês não confundam essa variável sigma com o sigma que nós definimos anteriormente lá nos capítulos de eletricidade, como nós chamamos de densidade de superficial de carga, tá bom? Aqui apenas para vocês elucidarem que a gente vai dar várias interpretações físicas para os mesmos símbolos. Então, no sistema internacional, essa constante sigma, ela vai ser dada por siemens por metro, onde 1 siemens vai ser dado por 1 ampere por volt, tá certo? É a unidade que nós medimos da nossa condutividade elétrica que vai ser caracterizada pelo material. O sigma é a condutividade elétrica do material, tá certo? Pois bem, então agora vamos encontrar uma expressão para a lei de Ohm, né, em termos do potencial que a gente dá para se vai ter uma proporcionalidade entre o vetor de densidade de corrente e o campo, consequentemente o campo vai ser dado por uma geração de um fator de um potencial. Então a gente pode relacionar aí a lei de Ohm em termos do potencial aplicado e a corrente elétrica gerada, né? Então a gente vai considerar um certo trecho dl de um dado fio qualquer, um condutor, que nós vamos considerar uma seção transversal S, sobre a qual a nossa densidade de corrente vai ser longitudinal e homogênea. Neste caso, vai ser igual para qualquer ponto dessa minha superfície, tá bom? Com isso, o que nós vamos ter? Está aqui a figura, que descreve o que nós falamos anteriormente. Então, quando nós aplicarmos aqui a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu tenho que a diferença de potencial vai ser dada pela menos a integral do ponto A até o ponto B do campo elétrico interior dl, né, que é o nosso vetor comprimento. Logo, temos que essa minha diferença de potencial vai ser dada pela potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Isso aqui vai ser igual à integral de menos A até B de E dl. Como são longitudinais, aqui eles são vetores paralelos, consequentemente, aqui vai ser o produto de escalar o produto interno, no caso, do módulo do nosso campo vezes dl. E isso aqui vai ser igual a menos E dl. Consequentemente, eu tenho que a diferença de potencial pode ser dada por essa expressão. Então, pela definição de intensidade de corrente elétrica que vai atravessar esse trecho, a gente vai obter o seguinte resultado. A gente definiu anteriormente que a corrente elétrica vai ser dada pela integral de Jn ds, tá certo? Neste caso, como são vetores longitudinais, então isso aqui vai ser pela integral de superfície de J ds, que isso aqui vai ser dado como sendo J vezes S, como nós vimos anteriormente. Então, a nossa corrente elétrica vai ser dada pelo produto da densidade de corrente vezes a área da superfície, igual o nosso fator sigma multiplicado pelo campo vezes S. Portanto, nós temos o seguinte resultado, que a nossa corrente vai ser igual a sigma E vezes S, e aí eu posso mostrar que o campo elétrico ele vai ser dado pela corrente dividido por sigma vezes S, tá certo? E temos também como resultado que a diferença de potencial, que é dado por E pelo campo multiplicado por dl, pelo comprimento, isso aqui pode ser escrito como sendo, aqui, a consequência direta, como sendo I dividido por sigma S dl. Então, se nós temos que o nosso fio condutor tem uma seção constante, podemos obter para um comprimento L qualquer dos fios o seguinte resultado. Temos a diferença de potencial entre as extremidades desse fio, que vai ser dado por potencial de A menos o potencial de B,
Isso aqui vai ser dado, como nós vimos no resultado anterior, como sendo I dividido por sigma S vezes L. Então, o potencial de A menos o potencial de B vai ser igual a L dividido por sigma vezes S multiplicado pela corrente. Então, se nós olharmos para essa expressão e definirmos o seguinte resultado, em que a diferença de potencial vai ser dada apenas como potencial para o nosso fio condutor, vou chamar apenas de V como sendo potencial, e eu vou definir R como sendo L dividido por sigma S, onde isso aqui vai ser dado como sendo também ρ multiplicado aí por L sobre S, tá certo? Isso aqui eu vou definir como sendo a resistência do nosso fio, onde nós definimos esse parâmetro ρ como sendo o inverso do parâmetro sigma. Então, a gente vê que o potencial vai ser igual à nossa resistência vezes a corrente elétrica. Isso aqui nada mais, nada menos do que a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm nasce justamente da proporcionalidade entre o vetor de densidade corrente e o campo elétrico, como nós vimos anteriormente. E o ρ, definido por 1 sobre sigma, vai ser dado como sendo a resistividade do material, tá certo? Então, a gente vê que ρ é definida como a resistividade do material e o nosso sigma é definido como sendo a condutividade elétrica desse material, tá bom? Então, aí vem a questão da diferenciação que materiais que obedecem à lei de Ohms e materiais que não obedecem à lei de Ohm. Esses materiais que obedecem à lei de Ohm é o que nós chamamos de condutor rômico, onde quando nós formos fazer o gráfico da intensidade corrente com o potencial, a gente vê que o gráfico vai ser linear, né? Linear justamente devido à forma da expressão que nós encontramos para o potencial. Isso aqui é uma função polinomial de ordem 1, né? Onde nós temos justamente aqui um fator R como sendo justamente um fator de proporcionalidade, é como se fosse esse fator R aqui, nada vai ser do que a taxa de inclinação da minha reta no plano IV. Então, ou seja, esse resultado, materiais que expressam esse tipo de resultado, eles são chamados de materiais rômicos. E materiais que não exprimem esse resultado linear, eles são chamados de materiais não rômicos. Veja que eles têm aqui uma certa deflexão. Então, neste caso, tem essa distinguibilidade. Eles podem ser até mesmo considerados para uma pequena faixa de potencial e intensidade de corrente, ou seja, para aquele valor limitado, eles podem ser considerados como um condutor rômico, mas em geral não são. E a gente vê que a unidade de medida da resistência nós vamos chamar de ohm, onde a taxa de 1 ohm é igual a 1 volt por ampere, né? Que é justamente o potencial dividido pela intensidade de corrente. Então, para fixarmos o conceito sobre a lei de Ohm, a gente viu que a lei de Ohm vai estabelecer que a corrente, através de um dado dispositivo, vai ser dada em função de um potencial. Ela vai ser uma função linear, que vai obedecer justamente essa expressão. O potencial vai ser dado pelo produto da resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Nós mostramos esse resultado. E a gente vê que o arco tangente de 1 sobre R vai ser justamente a taxa de inclinação dessa reta, tá certo? E materiais que não obedecem esse tipo de comportamento é o que nós chamamos de condutores não rômicos. Tá bom, pessoal? Pois bem, pessoal, vamos ficar nessa parte, tá bom? Desse capítulo. E nos próximos vídeos eu vou complementar a parte final do capítulo de resistência, de corrente elétrica e resistência, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.